evento ele estourar. Pode marcar a hora, o dia. Então, é uma coisa que eu disse para o Sérgio, você vai comandar lá a mesa, etc., mas eu tenho que dizer da minha emoção a respeito desse momento. Esta é uma faculdade que entende que a universidade tem um compromisso social, não é verdade? A gente tem autonomia constitucional, não é para usar como distintivo, não. É para servir a sociedade a qual nós devemos nossa presença aqui. E aqui está uma coisa dádiva admiravelmente bem compensada. Okay? Então, eu também não vou me alongar mais não, porque eu sei que você tem seus compromissos, seus horários. Eu vou me permitir sentar aqui ao lado e passar a você. Bem, quero agradecer primeiro aos mentores desse projeto, o professor José Batista, o professor José Augusto Galdino, ao apoio do professor Ricardo Couto e todos os professores que contribuíram para esse projeto, a Etienne, a equipe do CPGD, todos os professores, a tesouraria e principalmente a presença de vocês, né, alunos queridos, todos aqui, para poder assistir essa palestra, né? Muito especialmente a nosso querido mestre, nosso querido professor, doutor Nilo Batista, que, como bem disse o professor Batistinha, não poderia ser outra pessoa para inaugurar um projeto que tem por objetivo angariar fundos para que a gente possa adquirir uma impressora em braille para os nossos queridos alunos deficientes visuais. Junto com essa impressora, nós precisamos angariar R$80 mil. Hoje a gente está começando esse projeto. Haverá na Universidade Cândido Mendes uma sala especial para a leitura dessas obras que serão impressas em braille, as provas, etc. E teremos no dia 19/10, às 11 horas, uma nova palestra com o tema Tutela de Evidência e Tutela de Urgência. O palestrante será o nosso professor José Augusto Galdino e o mediador, o professor Rodrigo Machado, né? Então, sem maiores delongas, eu preparei aqui alguma coisinha para poder falar. Eu queria falar um pouquinho de Lombroso, eu queria falar que há quase 150 anos atrás, Lombroso iniciava a história oficial da criminologia, com a ideia central de que o crime é uma doença e que o criminoso poderia ser observável, poderia ser diagnosticado através de caracteres físicos e fisionômicos, e que, na esteira desse pensamento, houve quem disse que, na dúvida entre quem seria o culpado, deveria ser criminalizado o mais feio, e que 150 anos depois, nós continuamos a criminalizar os mais feios. A paixão de Lombroso por crânios, ele colecionava crânios e achava que poderia achar na constituição física dos crânios os aspectos fisionômicos do criminoso, né? 150 anos depois, nós continuamos com a nossa paixão por crânios, agora com uma faca no seu topo, e que nos deixa em situação delicada com os últimos acontecimentos, com as apurações que aconteceram a partir da morte da juíza, e que nos colocam em xeque, né? Que colocam uma sociedade que acreditou e apostou na militarização da segurança pública, acreditou e apostou no cerco às comunidades carentes, e que agora se vê diante de uma situação complicada, né? Então, não sem alguma inquietação e com muita esperança, eu passo a palavra para uma pessoa que já foi governador do Estado, que sabe o que é isso, já viu o que acontece, que foi governador do Estado no momento em que o Rio de Janeiro foi sitiado por forças federais, e é a nossa grande esperança aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil, que alguma luz possa ser dada nessa situação bastante complicada, nesse cheque que hoje em dia a sociedade carioca se encontra a partir do modelo de militarização da segurança pública. Então, com a palavra, o querido professor Nilo Batista. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, que é uma casa muito, muito importante na história jurídica e judiciária do país, não só do Rio de Janeiro.
é uma satisfação estar ao lado de José Batista de Oliveira, né, cuja biografia se confunde um pouco com a dessa casa, a qual esta casa deve tanto, que da maneira mais abnegada dirige os destinos e concebe o grande, enfim, a grande usina de juristas que foi, historicamente, continua sendo esta Faculdade de Direito. O professor Zé Batista de Oliveira, enfim, foi uma importantíssima liderança estudantil, gosto de dizer isso publicamente, foi presidente da UNE, e é uma pessoa marcada por compromissos políticos, sociais, muito intensos, e que foi e continua sendo fiel a esse compromisso. Então, o professor Batista de Oliveira, ou como dizem todos os seus colegas carinhosamente, o professor Batistinha, a honra é toda minha de estar aqui, sentado ao seu lado, de estar aqui na sua casa, na casa que a sua vida admirável tem construído de uma maneira tão importante e tão significativa. Ao lado do meu querido professor Sérgio Chastinet, tive a honra de... Sérgio Chastinet é um dos tantos dessa geração maravilhosa de professores que foi, digamos, produzida neste programa de mestrado que foi, como a professora Roberta Pedrinha, que está aqui, e outros tantos professores que ornamentam esta casa. Enfim, eles fizeram o seu mestrado ali durante aqueles anos mágicos. Foram apenas 5 anos, mas o que é bom costuma ser passageiro nesta vida. Então, ali foram 5 anos absolutamente mágicos em que a gente, naquele quarto andar ali, tropeçava assim, com alguns dos maiores criminólogos e penalistas da América Latina e da Europa. Enfim, aquilo foi um momento muito especial. E essa casa é importante também porque ela abrigou. Eu vim parar aqui, enfim, no início dos anos 70, entre o final de 60 e 70, eu ajudava o professor Heleno Fragoso. E vim para cá porque o professor Heleno foi praticamente expulso da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque nas universidades públicas, os professores de direito público do campo progressista não tinham espaço, não podiam ficar. Então foi assim que eu vim para cá, carregando a pasta de Heleno Fragoso, assim, ajudando, apagando o quadro para ele, e é assim que essa história começa. Bom, eu havia proposto, e a presença do professor Sérgio Chastinet é também significativa, e quero dizer que, enfim, agradeço muito ao Darby por me permitir participar de uma iniciativa tão importante como essa, de angariar fundos para as máquinas que convertem em linguagem de braille os livros. Isso é uma iniciativa que, então, eu felicito o diretor acadêmico Rui Barbosa por isso. E quando o professor Batistinha disse que era pago, eu já pensei, bom, se não gostarem, ainda bem que aqui o professor Sérgio Chastinet é um especialista em direito do consumidor, especialmente em crimes contra a relação do consumidor. Já estou constituindo o professor Sérgio Chastinet aqui, meu advogado, para as eventuais deficiências dessa conversa que nós vamos ter. Bom, como a introdução do professor Sérgio Chastinet colocou, nós temos aí algumas coisas acontecendo. Então, no momento em que algumas aparências estão se diluindo, em que toda descrição absolutamente ideologizada, de uma política pública que é, no fundo, absolutamente genocida, preconceituosa e opressiva, que é o que está, essa coisa que está em curso aqui, a máscara começa a cair. A máscara, agora vocês estão vendo o que é tropa de elite, na verdade, não no filmezinho fascista, não na antipolítica do 2, não na ode, a tortura, a violência, a brutalidade, não a estupidez das teses, a questão do comércio ilícito de drogas é devido aos usuários, não
enfim, deste conjunto, né, de besteiras. Eu não vou dizer que adquiriram a forma estética, porque ali não é, do meu ponto de vista, estético, mas agora vocês estão começando a ver. Quer ver o Capitão Nascimento? Olha o Tenente Coronel Luiz Cláudio. É aquilo. É exatamente. Que tinha ali 12 processos, mas que ninguém fala, porque é um governo blindado, é um governo matador. Esse está sempre blindado, né, pelos meios de comunicação social. Mas chegaremos a isso. Porque eu acho que nós não podemos pensar, e quando me pediram alguma coisa, ainda bem que eu disse, política criminal brasileira contemporânea. Mas nós não podemos partir da política criminal brasileira contemporânea sem fazer uma pequena, pelo menos duas pequenas digressões. A primeira é que eu quero dizer um pouco o que eu entendo da política criminal, que difere um pouco do conceito habitualmente corrente de política criminal, em vários trabalhos, inclusive trabalhos meus mais velhos, digamos assim. Em segundo lugar, para nós compreendermos os movimentos de política criminal, nós temos que, enfim, às vezes é mais fácil compreender isso olhando para trás, né, do que fixando logo o foco no que está acontecendo, porque as coberturas ideológicas, né, os discursos encobridores, às vezes toldam. Né? Então, vamos. Em primeiro lugar, eu quero falar, política criminal para mim hoje não, se eu tivesse que fazer, a Verinha gosta muito daquela abreviada definição de criminologia do Sutherland, que ela sempre trabalha. Se eu quisesse copiar o Sutherland com a definição de política criminal, eu diria que política criminal é a ciência política do poder punitivo. Ou seja, ela ficou muito, a ideia de política criminal ficou muito subserviente, dependente da dogmática. E desde logo era uma coisa esquisita, até porque envolvia a velha falácia naturalista. A mesma coisa que tinha acontecido na criminologia. A criminologia pretendia, a velha criminologia, a criminologia positivista, pretendia ser uma ciência natural. Quando a Escola de Polícia fundada aqui no Rio em 1913, tinha uma disciplina lá chamada História Natural dos Malfeitores. Do mesmo jeito tem os museus de História Natural. Aliás, o conceito de História Natural é desconstruído por Foucault. Roberto vai me lembrar esse livro. Lembra? Não lembro as coisas. Mas ele trabalha essa coisa, a ideia esse conceito de História Natural. Então, a criminologia pretendia ser uma ciência natural. Pretendia ser, como dizem os nossos livros, uma ciência causal explicativa do delito. Aquele demônio etiológico que esterilizou completamente a investigação criminológica, que parou ela num estágio assim, que ela não avançou, a não ser quando ela foi irrigada pela fecundidade do pensamento crítico. Mas ela era uma ciência, mas o objeto dela era a tomada de uma ciência valorativa, de um ato de poder, que está presente em toda a criminalização, porque a criminologia positivista jamais, ela não discutia o seu objeto. Então, o legislador, durante o capitalismo industrial, a criminalização da vadiagem e da greve integram, fazem parte. Todo capitalismo industrial supõe a criminalização da vadiagem e da greve. Este é o modelito. Então, aqui está a prisão, aqui está a fábrica, o exército de reserva aqui para garantir o nível do salário, e criminalizar a greve, criminalizar a vadiagem, a equação está pronta. Então, o positivismo toma essa criminalização e aí vai estar por que o cara faz greve, ao invés de se perguntar por que a greve é criminalizada. E sem essa segunda pergunta, nós jamais poderíamos compreender sequer o processo de criminalização da greve. Se nós não. Então, a criminologia era. E como é que uma ciência natural vai tomar como seu objeto algo dado por um ato de poder, por uma valoração? Ficava ali na falácia naturalista de Roma. E com a política criminal a mesma coisa. Uma coisa com a política criminal.
Ou seja, ela era completamente dependente. Tá? Eu sempre costumo lembrar um grande exemplo, que é, na 14ª edição do seu tratado, Folis dizia o seguinte no prefácio: olha, eu quase cortei um capítulo, porque ele tinha sido consultor de uma reforma que, enfim, andou ali, que nunca se converteu, de uma reforma penal na Alemanha naquela ocasião. Isso estamos falando da segunda década antes da guerra, da segunda década do século XXI. E ele tinha, estava consultoria lá na comissão em 18, dizia quase. Ou seja, então, a observação política criminal dele, se a coisa fosse convertida em lei, acabava. Então, essa ideia de uma política criminal totalmente independente da dogmática, cifrada uma pergunta, assim, criminaliza-se isto ou não? Isso é a coisa mais ingênua do mundo. Isso é uma coisa boba, tola. Era essa a pergunta. Eu até chamo no livro isso que a política criminal ficou reduzida à função de conselheira da sanção penal. É uma. Enfim. Era dependente. Por isso ela é chamada. Alguém a definiu como o direito penal do futuro. No sentido de legislação penal do futuro. É isso. A legislação penal do futuro é pensada por juristas. Não pela política criminal. A partir da legislação penal do passado, do presente e tal, para resolvermos os delicados problemas de erro, de excesso na justificação. Enfim, a política criminal, enfim, não, ela pode ajudar nisso aí, mas certamente não é a partir de uma contribuição dogmática, não tem nada a fazer. Já para decifrar os processos históricos de criminalização, sim, mas aí, se ela ficar parada na dogmática, como ela foi, então é preciso aproximar a política criminal da ciência política, muito mais do que a dogmática. E assim você liberta, e permite um ângulo de visão muito mais. E é assim que nós podemos tentar olhar para os sistemas penais brasileiros históricos, até para compreendermos hoje. Porque também não podemos olhar só para hoje sem nos darmos conta de uma herança cultural aí que temos e que está viva e que é muito presente. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Como é que as coisas acontecem aqui? Vamos pensar. No século XVI, nós estamos trabalhando totalmente, e no XVII não foi diferente, e no XVIII também não foi, nós estamos trabalhando num primado absoluto do poder punitivo doméstico. O estudante de direito que diz, não, quando fomos descobertos aqui, começaram a reger as ordenações filipinas. Isso é uma mentira. Aliás, Filipina nem existia. As ordenações afonsinas. Mentira. As ordenações afonsinas não tem nada a ver com o Brasil. Em primeiro lugar, nunca um exemplar cruzou o Atlântico. Porque ela só foi. As ordenações afonsinas só foram impressas em 1792, aquela edição histórica da José de Coimbra. Só havia cópias. E lembram por quê? Porque, por dois motivos, havia um poder punitivo doméstico que era dominante. E primeiro e mais importante, porque é este que determinava os outros, porque no mercantilismo, o poder punitivo se realiza dentro da unidade de produção. Então, não vamos imaginar que no engenho do século XVI, o titular do poder punitivo, que era o branco proprietário, ele não. Os casos todos. Quando o visitador, Heitor Furtado Mendonça, vem, porque nós não tivemos um tribunal de inquisição aqui, mas tivemos visitações, tivemos procedimentos. Quando ele vem fazer a visitação da Bahia, de 1592, é surpreendente ver isso. Tem um sujeito prestando depoimento a ele, sendo interrogado por ele. Esse sujeito confessa que mandou jogar uma negra na fornalha. Escravo. Ele não se interessa, porque estava interessado numa seita sertaneja, meio herética, que ele achava meio herética, né? Uma seita dentro desta grande comistão, não é? Que seria
a manifestação religiosa brasileira, absolutamente sincrética, como a nossa formação nacional. Então, era isso que ele estava interessado, porque tinha lá uma Madonna sertaneja e tal, que era, eu joguei uma escrava, o cara está ali, eu joguei uma escrava. Mas aqui, aceita. É completamente normal. Né? O poder de vida e morte dos seus escravos não estava absolutamente questionado, né, na escravidão moderna, da qual o colonialismo precisou. Com o escravismo também, o escravismo supõe poder punitivo doméstico. Porque o pai, estou falando do branco proprietário, foi um detentor de poder punitivo da antiguidade no nosso país até a República Velha. Porque onde tem escravismo tem poder punitivo doméstico. Então, esqueça aquela coisa de Max Weber. Não diz Max Weber. Max Weber não entende nada da gente. Aquela coisa do monopólio, que não é só Max Weber. Quando você vai ver Elias também, o processo civilizatório, em primeiro lugar, eles misturam o poder político com o poder militar. E aí já a análise é diferente. Em segundo lugar, eles não conhecem, eles estão, enfim, falando da Europa para a Europa a partir da Europa. O pai romano está bem descrito. Ele podia alugar, vender, matar o filho. O filho é mendigo. Tinha esse poder. Esse poder está sendo questionado ainda na decadência, quando só existia já o Império Romano do Oriente. Isso está lá, em constituições novas ali, recolhidas e tal, essa preocupação reduzindo. Não, mas peraí. Enfim, tentando limitar. O poder punitivo, a pena pública, foi construída a partir do século XIII, não por acaso, com o surgimento seminal do capitalismo mercantil, ainda embrionário, ainda terrestre. Foi às custas da vítima, desde logo, que a grande despossuída, mas também às custas do pátria, às custas de uma porção de coisa. E nós tivemos escravismo. Então nós tivemos poder punitivo doméstico. Isso, o outro motivo que é decorrente desse é que o modelo de capitanias, o modelo de... Vamos também no governo geral, que é uma mudança, o modelo de capitanias, que, digamos, deveria ter predominado na primeira metade do século XVI aqui, a partir... Até 1500 não tem nada. Não tem nada, né? Estava sendo usada a pena de degredo. Foi reinventada. O mercantilismo, os sistemas econômicos produzem as suas penas. Hoje, quando a gente fala na sala de aula, pena, o aluno equipara a privação da liberdade. Por quê? Porque a privação da liberdade assumiu uma centralidade tão grande nos sistemas penais do século XVIII para cá. Eu quero dizer, nos sistemas penais do capitalismo industrial, porque ela começa a ser concebida, não tem pena privativa de liberdade, tem encarceramento. Encarceramento preventivo, outro tipo de encarceramento até disciplinar. E no direito canônico, já na Baixa Idade Média, tem um cárcere canônico, que é outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Mistura de degredo, mistura de uma expiação religiosa e tal. Havia um certo encarceramento, mas era aquele encarceramento e tal. Enfim, um confessor mais jovem, de repente, a freira começa a engordar, vai ser removida por outro. No início se pensa num milagre, mas depois se vê que... e tal. Esse tipo, sobre o qual nós temos um documento fantástico de Mabillon, de 1590, as observações de Mabillon, que é sobre o cárcere monástico. É assim, chocante. Mas era um tipo. A pena pela liberdade começa a ser feita do século XVI para cá. Nós participamos dessa invenção um pouquinho, porque o pau-brasil ia para Lisboa, porque era privilégio real, dentro do modelo de privilégios típico do capitalismo monárquico ibérico, tanto português como espanhol. Nós mandávamos um pau-brasil para Lisboa. Lisboa vendia para a Holanda, onde tinha umas casas de raspagem para fazer entintamento de tecido. Então, de certa forma, ali está começando. Todos os autores colocam duas referências. E essas referências
pertence aos países que naquele momento estavam mais avançados, que eram a Holanda e a Inglaterra. Na Inglaterra era o controle da pobreza que tinha se constituído a partir da alteração, da mudança na exploração da terra. A terra era explorada no modelo feudal e, de repente, ela começa a ser explorada segundo o modelo capitalista e começa a ser mudada também. Começa a dar aquelas ovelhas, das quais Thomas More se queixava, na utopia, porque para trabalhar o campo no modelo de exploração feudal, do afolhamento trienal, você precisa de 100. Enfim, quando você cerca aquilo, começa a ver, aquilo foi chamado como grande cercamento. Você vai criar ovelha, porque está começando uma manufatura de lã, de fio, que começa a interessar e ser mais rentável do que lã. Quando bastam 4 daqueles 100 para tomar conta ali, os outros 96 vão ali ficar e tal, mas quando eles vão olhar um ganso ou uma ovelha tresmalhada, eles vão pensar na casa lá, que você tem que levar alguma coisa para casa, ou tem que fazer um fogo, vão precisar de uma turfa no bosque, aí há um dado impressionante, né, que são, nós só conhecemos do reinado de Henrique VIII, né, a decapitação das mulheres, né, mas durante o reinado de Henrique VIII, 70 mil pobres foram enforcados por fatos como este que estou falando assim, principalmente pequenos delitos. É por isso que Moros escreve um pouco a utopia, a parte político-criminal da utopia, que é bastante, é um livro sobre política criminal. Ele menciona essa coisa, enfim, das ovelhas, disso aí. O que eram esses, né? Estou falando de gente que, de repente, se alguém aqui começar a pensar nos 35 mil trocadores que ficaram irremediavelmente desempregados pela catraca eletrônica ou pela transposição das suas tarefas para o motorista, que dirige com uma mão e dá o troco com a outra, né? Se vocês pensarem nas moças que estavam lá, hoje tu chega no aeroporto, deixar o carro, tem uma máquina assim, aí vem uma voz, como é que é? Aperta o botão para um lugar pouco eletrônico, como é o meu caso, é o maior sofrimento, aperta o botão, aí cospe aquele papelzinho, tentado ter feito ali. Tinha uma trabalhadora. Qualquer comparação, né, dos inúteis da economia feudal, da nova economia que começava a estabelecer naquele momento, né, e do processo de superencarceramento de hoje, né, não é a mera coincidência. Então, vamos lá, esse primeiro. E tanta verdade que ninguém me tira da cabeça que quando é feita a primeira relação no Brasil, a da Bahia, e há uma insurgência contra ela da parte das elites proprietárias baianas, que um antecessor do ACM já estava lá, não, esse não. Embora alguns historiadores atribuam isso ao fechamento da relação, a despesas para enfrentar a ocupação holandesa, né? Eu acho que foi claramente uma reação do poder punitivo doméstico, senhorial, a interferência de dentro na União. Então, rola isso tudo, enfim, nós, regime. E como as capitanias eram um pouco um modelo feudal, embora eu não quero entrar nessa coisa, nessa escaramuça, onde os historiadores se sopapeiam, né? Se podemos falar de um modelo feudal aqui, ou se isso é uma grande propriedade, eu não quero meter nisso. Mas quer dizer o seguinte, quando a gente lê as cartas de poderes dos donatários, a gente vê um modelo que evoca. Porque o que ocorre no mundo feudal? Ocorre uma superposição do eixo do direito privado, o domínio, e do eixo do direito público, o império. O senhor feudal manda porque tem porque manda, essas coisas assim e tal. Então, você. Isto era o que acontecia aqui. Isto era o que acontecia aqui. E digamos que vai continuar acontecendo, seja numa divisão política como a capitania hereditária, seja para aquele pequeno régulo pernambucano que expediu no século XVII aquele regimento mor que o feitor lá de Monserrat tinha uns 20 engenhos e
que dá uma briga que eu, num artigo qualquer, num texto, eu procurei caracterizar, porque houve uma reação do soberano português, porque ele recomendava como é que se castigava. Amarra, ele preconizava amarrar antes dos açoites, na tábua, na mesa do carro do boi, né? Ali flagelar, depois cortar com a navalha e aplicar, tinha sal, urina, não sei mais o que e tal, que era para... E, enfim, o senhor determinando a pena, então, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando para vocês. Quando eu era, enfim, secretário de Justiça e de Polícia Civil do Estado, uma personalidade da cidade, proprietário de um jornal, sugeriu claramente que mandasse a polícia matar alguém. Eu leio isso claramente, eu me recordo do senhor Eugênio, joga. Ou seja, nós temos que conhecer este peso, essa carga que envolve, né, esse racismo. Aí, que é uma herança que sobrevive muito e está longe de ter sido, enfim, suprimida entre, digamos, as variáveis que nós devemos observar no exame das mentalidades punitivas, tá? Aqui na nossa cidade, no nosso país. Então, tivemos este modelo, né, que posso chamar de colonial mercantilista, foi o nosso. Enfim, Filipe dos Santos teve a pena do lesa majestade, né, aqui, no procedimento administrativo. Não teve justiça ali. Administrativo. Teve o esquartejamento e tal. Eu brinco sempre, digo que os estudantes brasileiros conhecem muito mais o esquartejamento de Damião, por causa do livro de Foucault, do que o de Filipe dos Santos. Foi o nosso cara aqui. Esquartejado igual. Tiradentes já foi um pouquinho aquela rebelião inteira, já não foi exatamente a tradicional pena do lesa majestade. Parecido, o esquartejamento foi posto. Um arranjo. Mas esse foi Bom, o Império, alguma coisa vai acontecer? Vai acontecer uma dualidade curiosa, porque já quando tinha o projeto de Revolução Liberal em Minas, tal, aqui teve a devassa aqui dos intelectuais, enfim, aquilo tudo era chegava aqui das ideias liberais que estavam em curso na Europa, na Revolução Burguesa, enfim. Tinha uma classe que estava ascendendo, estava mudando o poder. Estava ascendendo o poder. E essas ideias, as ideias liberais, chegavam aqui. Agora, como é que se pode, e esse é o nosso pecado original, como é que se concilia liberalismo com escravidão? Não é possível. Nós nunca tivemos, quando Teixeira de Freitas faz a consolidação, ele diz assim, olha, eu não vou tocar neste assunto da escravidão, porque este assunto não merece estar no Código Civil. É melhor, chama-se Código Negro, digamos, a legislação que nós não tivemos, e que tenta regulamentar o poder punitivo doméstico. Houve vários Códigos Negros na América Latina. Nós não tivemos um. Então, como é que os juízes faziam para resolver uma questão das tantas que apareciam? Aí já estou falando um pouquinho, já da metade do século XVIII em diante. Tem um marco de 1850, quando o tráfico interatlântico é interrompido. Eles recorriam, claro, direito romano, e resolviam a coisa. Nós não tínhamos. Essa é uma coisa curiosa. Nós não tivemos legislação. Legislação de escravidão assim, no máximo 200 açoites, no máximo 50 por dia. É sempre assim. Já na marca daquilo que um dia eu vou chamar de cidadania negativa. Ou seja, como é que eu me protejo das... Isso não é cidadania. Cidadania é participação no poder. Houve a privatização dessa palavra. Eu não ignoro. Qualquer coisa, como eu disse uma vez no texto, enfim, o cara devolveu o dinheiro que ele achou, cidadania. Um grupo de estudantes sobe um morro por qualquer motivo diferente de comprar um pouco de maconha, cidadania, está no Jornal Nacional. Então, cidadania virou uma coisa que
Mas cidadania mesmo é participação, capacidade de participação no poder. É tudo que as nossas oligarquias escravistas, arrogantes, autoritárias não querem saber. Bom, esse modelo, o modelo, vamos chamar imperial escravista, tem o escravismo, continua igual. Vamos vendo. Sabem como é que foi legitimada? Devem saber. Como é que foi legitimada a escravidão na Constituição de 1824? No dispositivo que dizia assim: é mantido o direito de propriedade, vírgula, em toda a sua amplitude. A palavra não é essa, amplitude. Mas a fórmula é exatamente essa. É assim, meio esquivamente, que se mantém a escravidão, porque está se fazendo. Bom, ali, mais do que tudo, o Código do Império testemunha a participação do senhor também na execução da pena pública. O escravo sofria duas penas: morte ou açoites. Morte muito praticada até começar a escassez de mão de obra escrava. Depois que começa a escassez de mão de obra escrava, a morte já não começa, é só assim quando não tinha mesmo jeito. Já começa a se poupar, está se poupando aquela pequena sobrevida, né? Porque o escravo do eito, não o escravo da senzalinha, aquele que povoava as fantasias do Gilberto Freire, mas falando do escravo do eito, aquele filho, ele durava, enfim, 10 anos, era a sobrevida que ele tinha. As condições é que era submetido. Depois que ele era açoitado, o número que o juiz preconizava na sentença, dizia o artigo 60 do Código Criminal do Império, de 1830. Ele era entregue ao senhor, que o trazia e lhe impunha ferros, e o trazia fiscalizando esses ferros, a imposição desses ferros, pelo prazo que ele lhe dava. Então, o senhor era um órgão da execução penal. O senhor era um órgão da execução penal. Nós tínhamos um poder punitivo doméstico total. Se olharem, o historiador Holloway, Thomas Holloway, ele examinou o livro O Calabouço, que lugar que nós conhecemos mais por uma violência contra o estudante Edson Luiz ali, acho que no final de 60, né? O Calabouço, é mais ou menos isso. O Calabouço tinha um livro onde registrava lá, os senhores podiam levar os seus escravos indisciplinados e, mediante uma módica taxa, eles eram açoitados, um açoite disciplinar, não judicial, um funcionário público, no calabouço. Então, é uma coisa muito entranhada. A gente fala em poder punitivo, é um poder punitivo principalmente doméstico. Né? Para não falar no poder punitivo exercido diretamente. Porque isso estamos falando aqui de um senhor aqui da cidade que tinha um escravo de ganho, que um dia escondeu dele, que ele alugava, né? Um dia escondeu dele um dinheiro dele, ele levou no calabouço para tomar 50 açoites. Mas se a gente vai pro Vale do Paraíba para cafeicultura ali, as coisas eram resolvidas diferentes. Os açoites eram uma renda, a execução era mesmo e tal. Então, qual o nosso problema aí? No poder. Poder punitivo doméstico. Nada de monopólio da violência legítima. Bom, é proclamada a República. O último ministro do Império, Cândido Oliveira, ele chamou um jurista, que era professor de direito aqui, Batista Pereira, para dar uma adaptada, uma atualizada no Código Penal, até porque tinha esses dispositivos que ainda contemplavam o escravismo, e era preciso mudá-los. Quem teve a iniciativa, aliás, de propor isso, Joaquim Nabuco. Isso é preciso rever
a legislação para adaptá-la agora que houve a... Bom, o Batista Pereira, segundo as notas históricas que ele mesmo redigiu, alguns anos depois, está polemizando. Portanto, sempre que eu leio aquelas notas históricas, às vezes eu uso os argumentos ali que eu digo, ele está usando argumento aqui, mas não é exatamente isso. Mas a nota histórica diz que ele, em outubro de 1889, ele já tinha concluído a parte geral, quando sobrevém o que ele chamou de golpe de Estado. De uma maneira assim, golpe de Estado. O primeiro ministro da Justiça da República, do governo provisório ainda, Campos Salles, convida o mesmo Batista Pereira para fazer a mesma coisa. Lembra aquele capítulo de Esaú e Jacó, do Machado, né? Tabuleta Nova. Padeiro que tinha uma padaria, a padaria do Império. E o capítulo chama Tabuleta Nova. Ele vai mandar pintar. Quando o pintor está pintando, chega o 15 de novembro. Aí ele falou, padaria do Império, foi proclamada a República. Aí ele começa a pensar, Machado disse, igual a ele, o que eu faço? Boto do Império, Machado, eu boto da República, dá um revertério nisso aí, eu fico muito mal. Como é que eu faço? E a melhor sugestão que o momento para mim de maior humor, mais chateando naquilo ali, é quando o amigo sugere, porque é a maior crítica essa concepção de Estado de Direito, o resto da coisa, a canetinha. Isso não bota, padaria, Império das Leis. Sugere isso. Bom, o que eu estou a dizer é o seguinte, aquela corporalidade das penas do mercantilismo, que era morte, mutilações e o aproveitamento de uma pena antiga, reinventada modernamente, o degredo, né, para dinamizar a exploração colonialista. Essas penas, e há um livro precioso que mostra como o degredo e as galés se alternaram conforme as necessidades econômicas daquela etapa ali do desenvolvimento, né, das forças produtivas. Bom, essa corporalidade se mantém no quadro do escravismo. Onde você tem escravismo, você tem pena corporal. Se manteve. A pena de morte. Os escravos eram mortos pela forca. A forca, aliás, é um geral de execução. Morte, Brasil Imperial. E a pena de ações. Sobrevém a República. Se nós nos dermos conta de que a República Velha, que foi quase um permanente estado de sítio, com mínimos intervalos, descobriu formas de exploração economicamente mais baratas do que o escravismo. Por exemplo, os trabalhadores da borracha, a região norte, eram mais baratos que escravos. E lá também tem um pouco, se não é uma sua gênese que eu não sei isso, pelo menos a tipificação mais clara da ideia da servidão pelo débito. A coisa do barracão que ainda sobrevive. Ainda sobrevive aí. A coisa da servidão pelo débito do barracão. O cara, pelas compras que ele fez, de repente se equilibra economicamente, ele não se livra, né, das algemas da dívida. Como a escravização do devedor, uma velha tradição jurídica. Uma velha tradição jurídica. Se eu disser a vocês que, ainda no século XVI, um jurista em Salamanca defendia o direito do devedor de evitar o sepultamento do credor até receber garantias, podem acreditar, é verdade. Isso que está, enfim, você encontra o direito romano expressamente ali, né? Você encontra no século XVI ainda sustentando a legitimidade do devedor impedir o sepultamento do credor até que umas garantias fossem prestadas. Então a República Velha, ela descobre, ela consegue inventar projetos existenciais da classe trabalhadora assim, piores do que a escravidão. E mantendo, aliás, a coisa. Na primeira greve geral, que é um livro de uma historiadora, cujo nome não me vem à cabeça agora,
o título do livro é Malandros Consolados. Naquela fábrica de Ipiraninha, aquela fábrica de velas, eu acho.